Ele dormindo assim, aí do nada. Aí ele acordava assim, tava a mãe dele com um martelinho, que é para quebrar a maldição. Gente, não faz sentido, isso não faz sentido. Agora, por exemplo, você tem um filho, você unge a cabeça dele, bota a mão na cabeça dele, ora por ele, é diferente para mim, é muito diferente. Você crendo que é a oração que exerce poder. Não, óleo é ato profético, gente, é um ato profético. Se ele não tem um sentido de fé, se ele não tem sentido profético ali, é sacrifício de tolo, não serve para nada. Entendeu? Porque o próprio Tiago fala que o que quebra o jugo é a oração. O óleo, unja com óleo e ore. É a unção. A oração. Entendeu? A oração ali. A oração que faz o efeito ali. Porque você está ali. O que é a unção? Ele ungiu com óleo. O óleo não é a unção. A unção é a oração ali. É o poder da oração ali, que está em jogo. Mas o óleo é proveito como um ato profético. Façam, gente, com o maior prazer, mas façam consciente o que vocês estão fazendo. Não façam como mendiga gospel. Pelo amor de Deus. Entendeu? Esse óleo aqui é mais poderoso. Não tem nada disso, gente. Isso não tem base bíblica. Não. É até legal o cara pegar os princípios bíblicos que está na Bíblia e querer fazer um... Amém, gente, não tem nenhum problema. Contanto que você entenda que é um ato profético, não é mandinga. Não, gente, água de lá, pedra... Não, gente. Da igreja dele, não é isso. Isso aí não tem nada a ver com a palavra. É um ato profético, né? Oi? Água também é um ato profético. Sim. Isso vai depender da forma de crer. Só que as pessoas usam a água como será. Orou pela água, a água virou milagre. Por exemplo, teve até um pastor aqui muito sincero, cara, muito honesto. Ele falou que teve um dia que ele estava na igreja dele e sempre via um cara muito atormentado lá e o culto não fluía quando aquele cara estava lá. Aí, antes do cara chegar, antes de iniciar o culto, ele estava orando no quarto de oração dele, do nada, Deus falou isso com ele: cara, vai lá na tua cozinha, pega o sal, leva para a igreja, chega na porta e faz uma listra de sal lá. Aí ele: Senhor, mas filho, faça isso. Ele foi lá e fez. O camarada atormentado, quando chegou na porta do sal, ele parou e não entrou. Na hora. E aí esse pastor pegou e falou assim, gente, ele encontrou essa experiência, cara, isso não quer dizer que eu fiz isso de novo, não. Foi uma direção muito específica de Deus. Não sei porquê, não sei te explicar porquê, mas foi isso que Deus mandou eu fazer. Nunca mais fiz. Aí tem gente que já vai pegar isso, aí vai tacar sal, tá entendendo? O camarada já... gente, não. Essas coisas podem acontecer, como Jesus, quando foi curar lá o cego, pegou lá o barro, o outro, botou no olho do cara e o cara enxergou. Ato profético, gente. Isso aí. Ele poderia ter feito isso sem o sal, por Deus, né? Poderia, mas ele quis usar por motivos que nós desconhecemos. Assim como porque Jesus quis usar o barro ali para curar o olho, sendo que outros cegos ele não fez isso. Não sei. Posso contar uma experiência do sal? Pode. Pode até falar alto se quiser. Também já aconteceu a mesma coisa comigo. Eu tinha uma irmã que até morreu há pouco tempo. Minha irmã espiritual, não é? Mas aí ela fumava assim 2, 3 carteiras de cigarro no dia. Era um desespero. Ela acendia um cigarro no outro, entendeu? Então, na hora que ela estava no centro cirúrgico, ela estava experimentando, ela não fumava. Tirou dali, cigarro.
aquilo me deixava tão desesperado, deixava mulher. Quando ela chegava do trabalho, nós dormíamos num beliche. Aí eu dormia assim do lado da cama, tinha dois de um lado e do outro. Aí ela, na mesma direção aqui de cigarro. Esse cheiro de cigarro que me irritava tanto, tanto. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou pegar, não sei o que fazer com essa mulher, parar de fumar. Eu tenho orado, tenho pedido a Deus e tudo por ela. Então eu estou frequentando a igreja do pastor Manuel. Esse que eu também aqui na igreja. Aí eu falei assim, não é possível, tem que fazer alguma coisa. Não aguento ver esse menino fumando todo desse jeito. Eu orei o potinho dela de sal. Uhum. Falei, Deus, ela vai temperar a comida dela com esse sal. Eu não tenho outro jeito, não vi outra maneira, entendeu? E orei aquele sal, assim, ela vai temperar, ela vai comer a comida temperada com esse sal, ela vai parar de fumar. Gente, aconteceu. Entendeu? Por motivos que a gente desconhece, gente. Mas olha, não façam a exceção à regra. São direções, eu entendo assim, gente, são direções específicas de Deus, que Deus, por motivos que eu desconheço, Ele coloca, entendeu? Amém. Isso aí. Entendeu? Tudo tem que ser com muita direção do Espírito. O Espírito tem que guiar, entendeu? Então, essa questão do Espírito, ela é muito delicada. Porque o que acontece? O camarada botou a mão na cabeça do outro, o outro caiu. Aí, então, agora, isso que é unção. Tem que derrubar todo mundo. Não é assim, gente. Não é assim. Entendeu? É que nem, cara, posso falar com sinceridade pra você. Eu, quando vou orar por alguém, eu oro pela pessoa não querendo que ela caia, que aconteça nada com ela. Eu oro porque eu tenho que orar. Aí começa a acontecer um monte de coisa, às vezes não acontece. Cara, isso não compete a mim, não é problema meu. Isso compete ao Espírito. A minha função é orar pela vida da pessoa, orar uns pelos outros, só isso. Entendeu? Não caiu, é porque não sentiu o Espírito. Não tem nada a ver isso, gente. Não tem nada a ver isso. Entendeu? Não sentiu o arrepio. Gente, não tem nada a ver isso. Sentir não tem nenhum problema. E não sentir também não tem nenhum problema. Não é isso que define a presença de Deus. Não são ações externas visíveis que definem a presença de Deus. É a fé, a convicção que Ele está ali, se manifestando. Entendeu? A certeza que Ele habita em nós. É isso que a gente tem que ter. Agora, se há manifestações visíveis, amém, que haja. Vamos dar liberdade, que aconteça, cremos. Agora, a gente não tem que ficar atrás dessas coisas. Que aí fica complicado. Entendeu? A gente tem que viver a liberdade em Cristo. A liberdade em Cristo é isso aí. Vamos viver, vamos deixar Deus se expressar da maneira como o Espírito se expressar de todas as formas que Ele pode. De toda maneira como Ele quer se expressar na nossa vida, se manifestar, através da palavra dEle, através de um irmão que ora pela minha vida, através de uma palavra do pastor, uma canção que é entoada. Deus se expressa, se comunica conosco de várias formas. Várias formas. A palavra de Deus ecoa no universo, fala de nós de várias maneiras. Vamos deixar Deus falar do jeito dele, mas não vamos ficar forçando a barra. Não, eu ouvi a voz de Deus na música, agora eu vou ficar o dia inteiro ouvindo música para Deus falar comigo. A palavra de Deus aqui, agora eu vou ficar o dia inteiro lendo para Deus falar comigo. Pode falar? Claro que pode, gente. Fala de várias maneiras. Deixa Deus falar, Ele vai falar. Ele vai achar o melhor momento para falar com você. E quando Ele falar, mas quando que eu sei que é Deus falando? Cara, quando é Deus falando, você sabe que é Deus falando contigo. Você sabe. Não adianta. Essa é a pergunta mais tola que você pode fazer na tua vida. Quando que eu sei que Deus está falando comigo? Você vai saber. Você sabe, mano. É aquela pregação que tu entra e parece que o pregador está pregando para você. A praga. Você sabe, velho.
Você sabe quando é Deus falando com você. É aquela pessoa na rua que nunca te viu, esbarra e fala um negócio nada a ver com você, mas que para você fez todo o sentido. Deus tem várias maneiras de falar, gente. A gente sabe quando é Deus falando com a gente. Entendeu? A gente sabe quando é Deus falando com a gente, tocando a gente para alguma coisa, ensinando a gente. Quando Deus está nos disciplinando. O camarada está lá na cama de hospital. É a pergunta mais idiota que ele faz. Por que eu estou aqui, Senhor? No fundo, ele sabe por que ele está ali. Se ele é filho, ele sabe. Ele sabe porque ele está ali, porque ele está passando por aquilo ali. Só que às vezes ele distorce. Ah, não, é para eu sair mais forte. No fundo, ele sabe que é turrão, é cabeça dura e Deus botou ele lá na cama até ele amolecer aquele coração de pedra dele lá. Até ele achar o canto dele. Gente, Deus, para quebrar o nosso orgulho, se ele precisar botar a gente numa cadeira de roda, ele bota. E sempre é por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade. Ah, tô sendo... olha, essas coisas triunfalistas para mim, eu tenho nojo. Não, eu tô sendo provado porque eu vou vencer 3 vezes mais. Tudo bobagem. Você está sendo provado para você ser aperfeiçoado. Para você descobrir que você não é ninguém, que você é pó. Para a gente descobrir quem nós somos. Para nós sermos moídos por Ele. Eu vi o filme ontem, ele estava falando de doença. Nossa, Então, se torna... Em muitos momentos, Deus usa a enfermidade para ensinar a gente. Isso eu estou falando, gente, com os filhos. Isso é para filhos. Se você é filho de Deus, você sabe. Cara, Deus vai... Qual é a vida de um filho? É sendo ensinado pelo pai o tempo todo. A marca de um cristão aqui na terra não é o quanto de obra ele faz, é o quanto ele é ensinado pelo pai dele. E disciplinado. Deus disciplina os seus filhos. Isso é o quê? Hebreus capítulo 13, né? Deus açoita os seus filhos porque ama. E disciplina. O açoito é o quê? Que ele joga pesado. Deus joga pesado com a gente. Há momentos. Se a gente não está ouvindo, há momentos que a gente não ouve Deus. A gente está turrão na nossa cabeça. Aí Deus, tá bom então. Então a conversa contigo vai ser outra. E joga pesado mesmo, gente. Ah, não, Deus não vai fazer. Não vai? Vai pensando que ele não vai. Te joga no deserto mesmo. Para tu comer escorpião lá e sofrer. Até... a cidade prometida, né? E ele era ali, ó, com Deus. Por causa de uma desobediência, Deus não permitiu. Deus está ensinando coisas a ele. Ele só viu. E Deus deixou de amar Moisés por causa disso? Nem um pouco. Termina a vida de Moisés, Deus declarando o quê? Que não houve nem haverá profeta como ele, que via Deus face a face, amigo de Deus. Não é. Mas eu que não sou nada. Entendeu? Mas Os mais próximos. Gente, os É isso que eu tô falando. você vai perceber que os que são mais, quanto mais próximo de Deus você é, mais Deus te disciplina severamente. Os filhos que Deus mais ama é aquele que ele mais joga pesado mesmo. Porque ele ama. É um princípio que você vai ver na Bíblia o tempo todo. Deus joga pesado com os filhos. Você vê Davi, como Deus jogou pesado com ele. Ó, agora a espada não vai sair da tua casa. Vou botar teus filhos um contra o outro. Vou te moer pelos teus filhos. Aí foi um filho matando o outro, estuprando a filha, fazendo um inferno. Guerra se rebelou contra ele. E ele lá chorando em pranto lá. Aí ia ter o filho. Aí Deus, vou levar o filho. Não, Senhor. Foi lá pro pó, ajoelhou, deitou no chão sem comer, sem beber. O que ele fez? Levei. Não adianta teimar comigo. E acabou. E o que Davi fez? Se levantou, tomou banho e falou assim, olha, bendito o nome do Senhor, vou fazer o quê? Tu tá aí no céu, tu manda no negócio, eu tenho que...
Que adianta? Teimar contigo não adianta, né? Seria o que aconteceu com o Jó também, né? Hã? Seria o que aconteceu com o Jó também. Com Jó, com Jonas. Jogou na barriga do peixe, ficou 3 dias lá. Mas Jó, gente. ali o Jó, ele não fez nada para merecer aquilo, né? Deus permitiu. Para ensinar, gente. Permitiu do mesmo jeito para ensinar também. Porque quando o Jó começa a se achar alguma coisa, Deus olha para ele e fala assim: vem cá, Jó, onde é que tu estava quando eu criei as estrelas? É a primeira pergunta que Deus faz para ele. Onde é que tu estava quando eu criei as estrelas? Quem era tu quando eu fiz o firmamento do céu? É a primeira coisa que Deus olha para Jó. Você está falando aí, está reivindicando um monte de coisa, falando, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que eu não sei? Onde que tu estava quando eu criei as estrelas? Quem é você para questionar comigo? É o que Deus está falando com ele. Quem é você? Estava questionando o que? Você está entendendo? É muito complicado, cara. É muito profundo isso. Entendeu? Novamente a gente volta àquela coisa que eu falei. Como que é a nossa relação com Deus? É Deus lá em cima como um pai, a gente um monte de criança aqui, ele rindo das nossas atitudes aqui. As criancinhas, tadinho deles, estão achando que são alguma coisa, são os sábios, pobrezinhos. Então aqui, tá bom, meus filhinhos, tá? Deixa vocês achar que são alguma coisa aqui. Toma a vassourinha, tá, minha filha? Vai varrendo, achando que tá fazendo uma grande coisa. É o pai lá atrás. É que nem a Laurinha tá a Tati ali, né? Varrendo, a Laurinha quer varrer também. Aí dá a vassoura assim, ó. Não tá varrendo nada, sujando tudo. Ah, que bom, minha filha. Tá ajudando tanto a mamãe, né? E ela toda contente, achando que tá abafando. Coitadinha. Não sabe de nada. É assim a gente com Deus. Tá você lá, tô ganhando milhões para Jesus. Ah, meu filho, coitado. Você tá mais espalhando do que tá juntando. É porque eu te amo e quero que você faça. É diferente, gente. Entendeu? A gente quando olha Deus assim, a gente vê como Deus ama a gente. Como Deus ama a gente. Simples assim, como Deus ama a gente. Pode falar. Queria saber sobre os demônios mirins. Se eram anjos de criança. Demônios o quê? Mirins. Mirins? O que era criança? Ah, demônios. Olha, gente, a questão dos espíritos imundos, eu cheguei a falar na primeira aula. Se eu começar a entrar aqui, a gente vai dar uma certa pilhada na cabeça de todo mundo. Mas assim, no meu entendimento, eu não creio que os espíritos imundos sejam só anjos caídos. Eu creio que há outras formas de espíritos imundos. Entendeu? Até pela forma como eles se manifestam e se movem na Terra. Há várias coisas sobre os espíritos imundos que são muito curiosas para mim. A primeira, uma coisa que eu percebi até na própria experiência. Na observação você descobre muita coisa. A primeira, por alguma razão, o dia, a luz do sol, limita o poder deles. Por motivos que eu não sei te explicar. Por que eu te digo isso? Você já percebeu que toda ação demoníaca ela é muito mais intensa na noite? Por quê? Esse é o grande motivo. Por alguma razão, a luz do sol meio que enfraquece a atuação deles. E eu já percebi até em questão de libertação. Libertar uma pessoa, orar por um lugar repleto de espírito imundo é muito mais fácil de dia do que de noite. Por isso que vigília, quando a gente faz de igreja de madrugada até 3 horas da manhã, são as vigílias mais loucas. A presença de Deus invade, mas o ataque satânico parece que é um negócio de maluco. Se você entrar no ministério de intercessão e virar a madrugada, você vai perceber isso. Eles o tempo todo rondando a gente, eles rondam mesmo. E parece que eles estão muito intensos ali. Coisa que no dia a gente não percebe com tanta potência. Isso, gente, é uma observação pessoal. Eu não estou dizendo que é categórico, tá? É só algo assim pessoal da experiência cristã que a gente vai observando. Porque a experiência cristã, ela traz uma experiência para nós, a gente vai vendo.
E você pode perceber que as bebedeiras, as orgias, tudo que não presta acontece o que mais? À noite. Por alguma razão. Por algum motivo espiritual também. As magias que são praticadas, tudo isso, né? Aí o cara chega lá, a entidade fala com ele lá no terreiro, ó, vai meia-noite lá no cemitério, não sei o que, 3 horas da manhã. É sempre horários específicos. Já percebeu? 3 horas da manhã, 10 horas da noite, meia-noite, tem esses horários específicos, sempre relacionado à noite. Sempre relacionado à noite. O interessante que, ao contrário dessas coisas que nós estamos trazendo à luz, o Senhor fala que aqueles que me buscam na madrugada me acharão. Sim, também. Por razões também que eu desconheço. Por razões também que eu desconheço. Talvez seja porque a batalha espiritual é mais intensa. Entendeu? São ponderações que eu estou trazendo para os irmãos, que os irmãos não podem se fechar. Entendeu? Mas também nos leva a pensar, a refletir que é uma possibilidade. Outra coisa que eu já percebi, há demônios que eles se manifestam em territórios. Territoriais. Cara, isso é evidente, cara. Tem demônio que se instala, cemitério, presença demoníaca é constante. O cara, ele é sensível espiritualmente. E o mais engraçado, há pontos no cemitério que são muito mais intensos. Eu tive uma experiência que eu tinha saído de um jejum muito forte aqui da igreja. Eu tinha passado uma semana jejuando aí, intensamente. Então, assim, eu estava... E domingo aqui, a presença de Deus e tal, e foi muito forte na minha vida. Então, eu tive a semana inteira muitas experiências com Deus, orando e tal. E aí, eu tava trabalhando na capelania lá do cemitério, do Caju, com o Vinícius e o pastor Felipe. Trabalhava com eles lá, passei quase um ano com eles lá. E a gente fazia 8 sepultamentos por dia, que esses camaradas são extraordinários. O que eles fazem ali, cara, é um trabalho assim, gente. Se vocês forem um dia lá ser voluntário, vocês vão dar vontade de chorar. Dá vontade de chorar o que aqueles caras fazem. O trabalho missionário que aquele cara, o Felipe, faz é um negócio assim, sobre-humano. Eles fazem velório de bandido, de estuprador, de bebê, de crente, de macumbeiro, de tudo. O recorde do Felipe aí contando foi 18 sepultamentos num dia que ele fez. 18 cultos num dia, cada um diferente. Ele falou que ele saiu do cemitério, foi direto lá para a Quinta da Boa Vista para chorar, para desabar, né? Descarregar. Né? Gente, a gente sai de lá... É um negócio louco. É um negócio louco. Então, assim, é um trabalho fantástico que eles fazem lá. Aí, eu tava lá, nesse dia o Felipe não tava o Vinícius. Aí a gente ia lá no Caju, na parte da crematória. Ia pegar o corredor direto para ir lá no final do cemitério. Eles me levavam para conhecer o cemitério. Aí eu fui andando. Aí chegou uma hora, chegou um lugar... que, cara, eu comecei a sentir como se a minha cabeça eu estivesse entrando num funil, minha cabeça sendo achatada, uma opressão, e eu comecei a me sentir grogue. Eu comecei a sentir a mesma sensação quando tem alguém endemoniado do meu lado. A mesma sensação. E qual era a impressão que eu tinha? Que eu estava no Maracanã lotado. E só estava eu e ele. Parecia que eu estava numa arquibancada com bilhões de pessoas. Bilhões, tudo me observando. Eu olhava para um lado, para o outro, não tinha ninguém. E eu sentindo aquela sensação como se tivesse milhões de olhos, tudo me olhando. Aí chegou um ponto que eu estava sentindo tanta coisa que eu parecia... Vinícius, eu não posso mais caminhar, eu tenho que voltar, eu tenho que sair daqui, eu não posso ficar aqui. Quem está aqui não me quer bem aqui. Sabe aquela sensação do seguinte, você não é bem-vindo aqui. Já viu quando você vai numa casa? É impressionante como a sensação espiritual ela é perceptível. Você vai numa casa de uma pessoa que ela não te quer você ali, você não percebe? Mesmo ela sorrindo para você, que você está incomodando, que você não é bem-vindo ali, há algo que exala nela, que ela não consegue controlar, que você sente. Que você não é bem-vindo ali, era a sensação que eu estava tendo. Cara, eu sou um intruso aqui.
Eu tô na casa dele. A sensação que eu tinha era o seguinte: o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Você não era para estar aqui. Aí eu voltei. Quando eu virei, o Vinícius pegou e falou assim: cara, eu sei por que você tá se sentindo isso. Vou te explicar. Porque ali na frente é o cemitério das crianças. E ele falou assim: cara, só rola magia louca ali, filho. Ele falou assim: no dia 2 de novembro, no dia de finados, ele falou assim: Jonatas, é cada bizarrice que nego faz ali, que tu não tem noção. Nego de chicote, capa, só parada doida. E falou assim: ó, ali não é só não é aquelas magiinhas de pratinho, não, velho. Ali o pau quebra mesmo. Ele falou assim: eu já vi rolar ali direto. Eu falei assim: a galera do cemitério faz tudo vista grossa. Deixa rolar. Como que é? Vai a gente lá, fazer magia na parte do cemitério das crianças. Sabe-se lá o que de madrugada também fazem, desenterram o corpo, fazem um monte de coisa. Na verdade, isso acontece em todos os cemitérios. Em todos. Eu estou te contando essa experiência que eu tive no Caju, entendeu? Hoje em dia não fazem muito à noite. Claro que tem esquemas, provavelmente. Rola à noite muito. Porque eles têm fechado à noite. Muitos cemitérios não abrem à noite. Aí tem... Mas tem uns esquemas. Mas esse tipo de magia, gente, não é o pessoal de boca de esquina, não. Porque o boca de esquina, eles fazem na porta do cemitério ali. Chega de manhã no cemitério, tá cheio, todo dia. Todo dia, tá cheio. Irajá ali, sempre quando a gente passa de noite, tem alguém ali fazendo. Agora, essa galera, eles fazem na madruga, eles têm acesso ao cemitério. Eles têm acesso, é uma galera mais grande, entendeu? É o pessoal que mexe com magia alta. É que nem o famoso macumbódromo do Rio de Janeiro, que é a Floresta da Tijuca. A Floresta da Tijuca é o macumbódromo do Rio de Janeiro. Ali é onde rola a magia come solta na cidade. Os artistas, todo mundo só faz magia negra ali. Entendeu? Até um dia estava descendo, isso eu vi. Eu e Sara, João Pedro e Jéssica. A gente descendo a parte ali da floresta do Alto da Boa Vista, indo em direção à Barra. Ali é o macumbódromo. Sabe onde é, né, o macumbódromo ali? A gente estava descendo ali. Gente, quando a gente estava descendo, eram umas 6 horas da tarde, já estava escurecendo. 6 indo para 7 horas, já escurecendo. A gente tinha ido na praia. Minto, a gente estava acho que voltando. A gente estava voltando. Aí estava escurecendo. Cara, tinha 2 pessoas como se estivesse numa calçada, 2 pessoas paradas assim, com uma bermuda branca, sem camisa, sem nada, com 2 capuz brancos, e um cara com uma capa vermelha, sem camisa e uma calça vermelha, com um chicote, velho, de espinho. Eu olhei aquilo, Sara, você tá vendo o que eu tô vendo? Ela olhou de relance, a gente passou rápido de carro. Eu, caraca, olha aquela doideira. Eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. Sei lá o que eles estavam fazendo. Não deu, eu só vi a cena. Sei lá o que era aquilo, velho. Sei que era um bagulho muito doido que estava acontecendo ali, gente. Sabe-se lá, gente. Mas assim, essas coisas elas são reais, entendeu? Então eu percebo, então o que acontece? Voltando ao assunto, existem lugares específicos, realmente, existem, que são os territoriais. Então, na minha opinião, existem várias formas deles. Eles devem ser milhares e milhares de várias formas. Por exemplo, naquela época que a gente orou pela igreja, no processo de orar pela igreja, quando a gente orava pela igreja, a impressão que eu tinha dos espíritos que habitavam aqui é que eles eram como se fossem animais. Só tinha um deles que parecia um homem, que esse quase se materializou na nossa frente. Ele tinha o aspecto de homem, que a gente percebeu, e não foi só eu não, quem estava orando pela igreja também tudo percebeu ele, entendeu? Esse aí parecia que era como se fosse o chefe dele, os outros parecia que eles se rastejavam, eram como se fossem animais, entendeu? A impressão que a gente tinha espiritual era essa. Muito louco. Gente, eu não sei explicar isso, e é assim, gente, não levem isso como uma doutrina. O que eu estou falando são experiências espirituais, muito pessoais.
que talvez eu possa até ter me enganado no meu discernimento. Pode acontecer. Mas eu estou narrando algo que eu experimentei, tá? Eu deixo isso bem claro, porque senão as pessoas pegam isso, não, ó, tem espírito de animal, tem espírito de não sei o que, de porco, de cavalo, de cachorro. Não, gente, eu não sei definir. Foi a experiência que eu tive, a impressão que eu tive deles era essa. Por isso que eu acho que geralmente, já percebeu que tem gente que é possessa demoniacamente, que age como se fosse um animal? Porque eu acho que tem alguns que têm uma característica meio animalesca. Não sei se é porque eles passam, às vezes alguns devem passar séculos em corpo de animal, porque a Bíblia narra que eles entram nos porcos, nos animais imundos. Talvez tenha espírito deles que ficam séculos. Eles estão aí há milênios. Séculos dentro de um corpo de um animal, acaba absorvendo o atributo do animal. Isso pode acontecer no espírito imundo, entendeu? E existem aqueles que são mais sofisticados, entendeu? Jonas, você já viu o demônio? Já, uma vez na vida, sou bem sincero, eu vi um demônio na minha casa. Como que foi? Eu estava sentado, ele, e estava como se tivesse a porta aqui, né? Eu estava no sofá, olhando para a porta, e estava isso aqui. Eu comecei a sentir uma opressão. Daqui a pouco eu vi uma cara preta, era todo como se fosse uma cara preta. Oi? Ele não tinha uma fisionomia. Já viu aqueles desenhos que tem aquela sombra preta? Já viu aqueles desenhos que tem aquela sombra preta? Era aquilo. E ele tinha a mãozinha, ele botou a mãozinha assim, ele botou a cara assim e virou. Mano do céu, eu fiquei louco com aquilo. Eu falei assim, não pode ser. Foi a primeira e única vez que eu vi materializado. Agora, perceber a presença deles, eu consigo perceber, entendeu? Ainda mais quando eu estou em época de batalha espiritual, parece que Deus abre meus olhos para isso. Quando eu não estou, eu percebo muito pouco, entendeu? Acho que Deus faz até isso para preservar a gente. Não tem por que eu ficar sentindo o demônio também. Entendeu? Agora, quando eu comecei a jejuar e orar, porque eu ia orar pela casa dos irmãos aí, libertação, esses negócios, aí, meu filho, eu comecei a ver tudo o que tu possa imaginar. Perceber tudo. Parece que Deus estava fazendo isso de propósito, para me mostrar, para eu poder atuar. Entendeu? É tanto que, por exemplo, quando eu ministro, é engraçado, parece que Deus ele veta a minha sensibilidade. Eu não sinto nada quando eu estou ministrando. Não sinto nada. Por exemplo, até na vigília, quando eu ministrei aqui, o pessoal foi orar aqui por libertação, eu subi junto, o pessoal, cara, olha a opressão, cara, não estou sentindo nada. Como assim? Não estou sentindo nada. Sempre quando eu ministro, parece que Deus ele fecha essa parte para mim. E o mais engraçado, nem o espírito eu consigo percebê-lo. Qual o espírito? O santo. Nem o espírito. Sabe quando eu percebo o Espírito Santo? Quando eu estou no meu banco adorando. Cara, eu sinto a presença de Deus. Quando eu estou pregando, orando pelos outros, eu não sinto nada. Você não sente que você está pregando o espírito? Você não sente que Deus está te usando? Sim, mas eu não percebo a presença como eu percebo de outras formas. E aí eu comecei a orar, Senhor, por que isso acontece? O que veio me revelado é o seguinte, para que você ande pela fé. Para que você confie